Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui. Seja bem-vindo ao canal do professor Jairo Gesteira, instrumentador cirúrgico. E é um canal que tem o objetivo de falar sobre saúde de uma maneira simples, falar sobre terapia de uma maneira simples e falar também sobre instrumentação cirúrgica, que seria a base desse canal, né, de uma maneira simples. E hoje em casa, né, de repouso, depois de uma grande gripe, nós estamos retornando também de um período de muito trabalho, muita coisa para fazer, muitas cirurgias e estamos aqui hoje para agradecer a você que tem nos acompanhado, tem curtido. Eu tenho observado que muitas pessoas, mesmo com tanto tempo sem fazer vídeos, as pessoas têm curtido, têm mandado mensagens e eu tenho recebido pessoalmente mensagens de clientes falando: volta a fazer os vídeos que você faz, e até mesmo alunos. Hoje eu estou em casa, como vocês podem ver, uma paisagem diferente, né? Porque é decorativo a minha casa. Então seja bem-vindo, dá um like, dá uma curtida, compartilhe esse vídeo, porque é de suma importância. Nós estamos chegando a 1000 inscritos, não esperava isso, né? Mas para mim é bastante pessoas. E nós vamos falar a respeito de instrumentação cirúrgica de uma maneira bem simples, para que você entenda, mesmo você não sendo da área da saúde. Ok? Então vamos lá. Nós sabemos que os instrumentais cirúrgicos eles têm uma classificação. Como que eles são classificados? São instrumentos de diérese, são instrumentos de hemostasia, são instrumentos de preensão, são instrumentos de síntese, são instrumentos de separação. Então nós temos essas cinco classificações. Nós vamos falar hoje sobre instrumentos de separação. Eu vou explicar a classificação de separação e depois eu vou mostrar para vocês, em outro vídeo, os instrumentos específicos. Então, o instrumento de separação é aquele momento em que o cirurgião ele vai abrir a cavidade, ele vai expor a cavidade, não o cirurgião, mas o auxiliar, vai expor a cavidade, vai mostrar para o cirurgião o órgão que ele tem que vai operar, o órgão em que ele vai tratar, o espaço em que ele vai estar trabalhando, que nós chamamos de campo cirúrgico. Então, esse espaço é mostrado, é delimitado, ampliado, visualizado através desses instrumentos chamados instrumentos de separação. Então, toda vez quando eu falo em afastar algum órgão, afastar uma parede abdominal, afastar alguma coisa na cirurgia, vai ser usado um instrumento de separação. E todo instrumento de separação é denominado de afastadores. Observem que eu usei o termo afastar muitas vezes. Afastar, afastar. Então, instrumento de separação é a mesma coisa que instrumento de afastadores. Então, os afastadores, eles são usados no tempo de separação. Alunos, observem isso. Afastadores são utilizados no tempo de separação em uma cirurgia. Nesse momento, nós vamos então falar de algumas classificações dentro dos instrumentos básicos e os instrumentos especiais. E o que são instrumentos básicos? São aqueles instrumentos utilizados em todas as cirurgias. Todas, seja ela qual for, desde a pequena, a média ou a grande cirurgia, procedimentos de grandes portes vão ter esses instrumentos de separação básicos, né? Então, o primeiro instrumento de separação básico que nós temos, que é utilizado em toda a cirurgia, nós vamos chamar de Farabeuf. Escreve-se Farabeuf e fala Farabeuf. É um instrumento que ele tem duas pontinhas, depois vocês vão ver no vídeo, e ele é utilizado geralmente em par, em dupla, para afastar a borda de um tecido, tipo a parede hipodérmica, né, que nós antigamente chamávamos tecido adiposo, hoje é hipodérmico. Então vai afastar ali para que o cirurgião possa fazer a incisão ou com bisturi ou com a caneta de eletrocautério. Então, o instrumento Farabeuf, que é utilizado em par, ele tem pequeno, médio, grande e enormes, né? Ele é utilizado para afastar a parede, né, abdominal ou o tecido onde tem camadas hipodérmicas, para que o cirurgião possa vir cortando para adentrar a cavidade a ser operado. Então, o básico
de separação, instrumento básico de separação, que nós chamamos de afastador, o primeiro deles é o farabef. Farabef, anotem isso. E depois nós temos, detalhe, esse instrumento nós chamamos ele de dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele é utilizado pelo auxiliar, ou seja, o auxiliar fica com a mão parada, segurando ele ali, e vai ser aquela dinâmica, movimentando o farabef para onde o cirurgião quiser trabalhar, fazer a cirurgia. Então, quando você fala dinâmico, é pelo fato de que vai ser movimentado. Então, ele não tem autonomia. Ele é dinâmico porque ele não tem autonomia. Então, o farabef, ele é básico, é usado em par, utilizado para afastar tecidos superficiais, muitas vezes, usa-se na cavidade, mas na grande maioria das vezes é utilizado de forma superficial, e ele é dinâmico. Por quê? Porque ele é utilizado pelo auxiliar para ser segurado pelo auxiliar para mostrar ali o espaço em que o cirurgião deverá fazer a diérese, a incisão. Tá certo? Então, nós temos esse instrumento básico que tem todas essas denominações a respeito dele. E agora nós vamos falar sobre um outro instrumento que já não é dinâmico, ele é autoestático. Então aí, vejam bem, na separação eu tenho duas classificações. Instrumento de separação eu tenho duas classificações. Eles são dinâmicos e eles são autoestáticos. O dinâmico é aquele em que o auxiliar segura, empunha ele para que o cirurgião venha fazer a incisão. Já o autoestático, o nome está dizendo, o autoestático é aquele instrumento em que ele vai ficar na cavidade ou na região da cirurgia sozinho. Autoestático. Auto vem de autonomia. A pessoa que é autônoma, ela vive por conta própria. A pessoa que é autêntica, ela é do jeito que ela é. Tudo automóvel. O carro anda sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Mas o automóvel quer dizer que ele move dependendo do motor dele. Então, independe, você não precisa empurrar o seu carro. O motor é que vai fazer ele andar. Então, por isso, o automóvel. Então, tudo que é auto quer dizer que ele fica por conta própria. Então, o instrumento autoestático, ele vai ficar na cavidade sem que ninguém precisa segurar. E ele vai ficar tanto na cavidade, ou na cirurgia, uma fratura de fêmur, ou uma fratura de tíbia, sempre tem um instrumento autoestático. E também, particularmente, na cavidade abdominal. O instrumento da cavidade abdominal que nós mais utilizamos, que ele é considerado um instrumento especial, porém ele é necessário para uma cirurgia na cavidade abdominal, tipo a colecistectomia. O que é uma colecistectomia, professor? Uma colecistectomia é uma retirada da vesícula. Uma apendicectomia, o que é apendicectomia? Retirada do apêndice. Uma esplenectomia, o que é uma esplenectomia? Uma retirada do rim, do baço, né? Então, esses instrumentos, eles são autoestáticos, eles ficam naquele local, ali paradinhos, sem que o auxiliar precisa segurar, e eles vão ficar ali parados onde o cirurgião vai trabalhar. E o nome do instrumento autoestático mais comum que nós usamos no nosso dia a dia é o chamado Gosset. É um instrumento que fica na cavidade abdominal. Então, o instrumento que vai ser utilizado na cavidade abdominal, ele é autoestático, é chamado de Gosset. Então, eu queria deixar esses dois instrumentos aqui, só esses dois hoje, tem muitos outros, mas eu queria deixar esses dois, um dinâmico e um autoestático, para vocês saberem a diferença, o que é instrumento dinâmico de separação e instrumento autoestático de separação. Farabef, dinâmico, Gosset, autoestático. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho o que é esse movimento de instrumento de separação. E logo depois nós teremos vídeos a respeito e mostrando também outros instrumentos dinâmicos de separação. Mas é só uma abertura daquilo que nós teremos daqui para frente. Em casa, com o professor, estudando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre instrumentação cirúrgica. E hoje começamos sobre separação, né? Instrumento de separação, instrumentos afastadores. Sejam bem-vindos,
E você que não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, dá um like, compartilhe e comente também a respeito. Isso é bom para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.